Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos e eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da chamada PEC da blindagem, que foi votada na Câmara dos Deputados agora, nesta terça-feira, dia 16 de setembro. Como toda patifaria que acontece no Brasil, essa aqui também não ficou de lado, né? Uma votação que aconteceu às escuras. O que eles fazem? Sempre vem uma cortina de fumaça para ver se engana o povo e aí rola a votação numa coisa que o povo não fica nem sabendo. Só fica sabendo depois quando aparece um desgraçado aí soltando a notícia. Aí pronto, prende a atenção de todo mundo, mas só por um momento, depois passa. Enfim, não sei se todos vocês estão sabendo do que se trata, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos uma explicação dessa PEC da blindagem de 2025, tá bom? A PEC da blindagem é uma proposta para mudar a Constituição que foi aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro de 2025. O que ela pretende fazer? Vou mostrar aqui as 5 mudanças que essa PEC propõe. Primeiro, autorizar processos criminais contra deputados ou senadores. Só pode haver processo criminal contra o parlamentar se a sua casa, ou seja, ou Câmara ou Senado, autorizar isso primeiro. Então teria que ter uma autorização da casa para rolar essa investigação. Segundo, o voto seria secreto. Tá? A autorização para processar ou prender um parlamentar em casos não flagrantes deve ser decidida por votação secreta dentro da casa parlamentar. Terceiro, prisão em flagrante de crime inafiançável. Mesmo nesses casos que são graves, a PEC exige que a casa parlamentar autorize ou permita a prisão via votação secreta dentro de 24 horas. Quarto, foro especial para presidentes de partidos. Os presidentes de partidos com representação no Congresso teriam foro especial no STF, ou seja, processos contra eles seriam julgados lá. E quinto, abrange também deputados estaduais e distritais. A PEC estende essas proteções, autorizações e imunidades para parlamentares estaduais e distritais também, pelo entendimento do STF de que imunidades previstas para federais também valem para eles. Seriam então essas 5 propostas dentro desta PEC. E por que o nome blindagem? Porque a proposta dificulta que parlamentares sejam investigados, processados ou presos, ou seja, blinda eles contra ações da justiça sem que passe pela aprovação dos pares. Então muitas críticas foram feitas, inclusive de artistas. Quais artistas? Aqueles mesmos que sempre aparecem por aí, quando certas notícias ganham mais destaque. Caetano Ceboso, essa vagabunda dessa Anitta, por aí vão. Os mesmos palhaços aí que adoram câmeras, adoram holofotes para mostrar suas indignações, suas revoltinhas. Embora todos eles estejam aí ao lado do PT, a maior quadrilha política da história da humanidade. Seu Caetano Ceboso? O senhor que sempre viveu disso? O senhor sempre viveu disso. E todo mundo que vai lá e critica o senhor, eu não vou chamar de senhor não, você é um bosta, tá? Mas todo mundo que critica essa sua carranca velha, você vai lá e decide processar. Porque sempre viveu disso. Você é um covarde, um bunda mole, um frouxo. Enfim, se vocês quiserem pesquisar sobre esses bostas aí, vocês vão na internet, eu não vou publicar isso aqui não. Então, muitas críticas foram feitas. Dizem que isso pode favorecer a impunidade porque muitos parlamentares poderiam usar essas regras para atrasar ou impedir processos, que é pouco transparente, principalmente por conta do voto secreto e que diminui o poder da justiça de investigar desvio de recursos públicos, corrupção, etc. Bom, beleza. Por que será, então, que a maior parte do PT votou contra essa PEC? Será que o PT agora pode ser aí exemplo de moralidade? Será que as pessoas podem sair às ruas? Viva o PT! Graças ao PT, a votação do PT, a gente pode aí falar que o PT está andando no caminho do bem, porque votou contra essa PEC maldita. Será mesmo? Será que não tem nenhum parlamentar ali do PT, PCdoB, PSOL, por aí vai, buraco abaixo? Será que não tem nenhum ali investigado de corrupção, não? Escondendo crimes de corrupção, não? Ou vocês têm memória curta? Ou vocês se esqueceram de Mensalão, Petrolão? Inclusive eu tenho a leitura de 2 grandes livros falando de todos esses 2 esquemas aí, do início ao fim. Que são os livros do Ivo Patarra, O Chefe e Petroladrões, partes 1 e 2. Será que vocês se esqueceram? Que os maiores envolvidos eram os partidos da esquerda?
Por que será que a direita, grande parte da direita, votou a favor dessa blindagem? Será que a direita no Brasil ela é majoritariamente criminosa? Tem como principal intuito esconder crimes de corrupção? Ou será que existe um outro motivo por trás de tudo isso? O maior motivo é muito simples. Existe uma motivação político-ideológica por trás de tudo isso. O STF, né, Supremo Tribunal Federal, tem agido de forma seletiva, parcial, ou seja, ele é muito mais rígido com políticos conservadores ou de direita do que contra os políticos de esquerda. Tá? Então, a PEC da blindagem seria uma forma de proteção contra aquilo que a gente vê como uma perseguição política disfarçada de justiça. E a gente vê isso o tempo inteiro, é ou não é verdade? Quer um exemplo clássico? Ou vocês estão viajando na maionese? Pega o caso lá do Daniel Silveira. Ele teve direito à prisão domiciliar? Não, não teve não. Inclusive, corre o sério risco de ter a sua perna amputada. Porque a perna dele está necrosada. Ele, infelizmente, pegou uma forte infecção bacteriana. E por não ter direito ali a um tratamento médico mais decente, corre o sério risco de ter a sua perna amputada. Enquanto isso, e olha só, ele foi preso por crime de opinião. Opiniões às quais eu mesmo não sou favorável. Mas não existe uma discrepância muito grande, não? Porque Gedel Vieira, um homem que foi preso lá com mais de 51 milhões de reais em malas, né? Sérgio Cabral, Paulo Maluf, né? José Disseu, todos esses caras, e mais uma pá de filha da puta, né? Delúbio Soares, todos esses caras tiveram direito à prisão domiciliar. E eles são de quê? De direita? Será que a perseguição do sistema judiciário brasileiro não recai só sobre a direita, não? É só vocês analisarem quantos políticos de esquerda estão presos hoje, sem ser dentro da prisão domiciliar. Quantos? A maioria deles mantém seus privilégios aí. Mantém seus privilégios, porque a justiça fica, ó, caladinha. Existe uma perseguição contra a direita no Brasil? Sim. E por isso que eles decidiram votar a favor. Aí o povo, a massa é assim, a massa, ela é movida por artistas, né? Ou então por certos palhaços que aparecem aqui e ali, né? Aluninhos de direito, né? Influências digitais. E aí a massa vai toda... segue a maré. É isso. Segue a maré. Não decide pesquisar sobre. Simplesmente se esquece daquilo que está acontecendo o tempo todo. Que é perseguição, perseguição, perseguição. Ah, esses políticos são todos safados, são todos corruptos, eles querem uma blindagem para eles próprios. Olha, eu não sou 100% a favor dessa PEC, mas eu sei muito bem o porquê a direita decidiu votar a favor dela. E é um motivo, pelo menos a meu ver, mais do que plausível. Agora, tem como você votar uma PEC apenas para uma parcela dos deputados? Não. Já que vai blindar, blinde todos ao mesmo tempo. Não tem como você fazer ali uma seleção ideológica de quais deputados vão ser blindados ou não. O que se sabe é que, de fato, a direita é perseguida e precisa de uma proteção. Qual proteção que a direita, né, pelo menos os nossos deputados, vai ter? Ah, já tem a proteção do cargo, já tem a proteção do salário. Será mesmo? Será? Será que essa é a única proteção que eles precisam? O que o STF anda fazendo, né, de antidemocrático? Vocês se esqueceram, gente? É censurando rede social, não é isso? Censurando certas lideranças políticas, vasculhando conta bancária. Do que tem a ver isso? Isso é óbvio que nós estamos vivendo dentro de um cenário de perseguição. Né? Agora, o que mais está rolando são memes. Né? Brasileiro adora isso. Memes contra os políticos da direita que estão falando que são a favor dessa blindagem. Né? Aí, prisões, investigações e censuras ligadas a apoiadores do ex-presidente. Aconteceu ou não aconteceu?
Aconteceu. Isso aqui aconteceu. Né? Decisões duras do STF e do TSE contra políticos de direita, muitas vezes por falas, redes sociais ou eventos considerados antidemocráticos. Você imagine só, um cara falar, né? Até porque parlamentar, ele tem que falar. Parler, vem de falar. O cara não pode falar, ele não pode expressar os anseios do povo. Por exemplo, Daniel Silveira soltou aquelas falas toscas lá, mas se você sair às ruas e perguntar o que o povo pensa, a maioria é a favor. A maioria do povo é a favor. Aí você não, isso é um ataque às instituições democráticas de direito. Uma pinóia, você conversa pra boi dormir, bando de desgraçados, vagabundos. Os caras que assaltaram o país, verdadeiramente assaltaram esse país, na casa dos milhões, não sofreram uma punição tão grave quanto Daniel Silveira e afins. Isso é contra o senso das proporções ou não, gente? É loucura minha? Abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes. É verdade ou não é? É verdade. Todo mundo sabe que é verdade, né? Mas isso aí, Lucas, querendo ou não, isso garante uma impunidade aos políticos, independentemente de serem de direita ou esquerda. De fato, o que a direita pode fazer nesse exato momento? Qual outro caminho que ela poderia tomar? Tá tudo muito difícil. Tá tudo muito difícil. E eu vejo muita gente reclamando, porque os políticos de direita, eles não fazem nada. Realmente, não tem como fazer muita coisa. Não é simplesmente apresentar um projeto ali na Câmara, no Senado, que vai dar certo. Precisa de votação, precisa de quórum, precisa de um grande número ali de pessoas para serem favoráveis a tal projeto, a tais projetos. A coisa não funciona tão fácil assim. E não é novidade para ninguém que a pessoa entra na política. Ela entra não é para ser ali a favor do povo, não. O cara que pensa que esse país é democrático, o cara vive num mundinho ali de Alice no País das Maravilhas, um mundinho de Peter Pan. E deve estar em uma outra galáxia. Eu não sei, numa outra dimensão. Porque não faz sentido. O que tem de democrático neste país, gente? Me diga uma coisa, o que há de democrático neste país? Por que a gente vê tantas lideranças populares, tantos figurões da mídia, né, opinadores públicos, ou gente até mesmo das redes sociais, das plataformas digitais, migrando para a política? Porque política é sinônimo de poder. Política é sinônimo de poder. E política sem ideologia é igual futebol sem bola. Vai ter briga ideológica sim. O problema é que não pode existir uma seletividade ideológica dentro do nosso sistema judiciário. Acabou. E isso acontece. E muito no nosso país. Na política vai existir. Agora, no sistema judiciário, essa coisa não é normal, gente. Né? Falar que o STF não está locupletado com PT e partidos afins, aí já é uma cusparada na cara da população. Porque está locupletado, sim. Né? Enfim. Mas aquelas pessoas que acham que política pode resolver tudo, pode mudar todo o cenário no país, essas pessoas têm que cair em descrédito. Porque o que muda esta porra aqui não é político. É a massa. A massa é responsável por fazer reformas de base. Acontece que no Brasil, as pessoas não têm noção disso. A gente parece que vive ainda naquela velha política do café com leite. Acha que elegendo uma pessoa, tudo pode mudar. Né? Ou um paraíso ou um inferno. Só existem esses dois modelos de sociedade. Ou no paraíso ou no inferno, dependendo do político que for alçado ali para assumir uma posição. Que visão mais decadente, pô.
É deplorável a gente viver uma situação assim. As pessoas realmente acham que política pode transformar tudo, quando na verdade não é. Você precisa ter um terreno limpo para que as coisas possam existir. E tem outra coisa. Não adianta você demonizar políticos o tempo inteiro se você mesmo não faz seu papel. Não é verdade. Até porque político, ele advém da massa. E cá entre nós, a moralidade de um político não está muito distante da moralidade da massa, não. Não mesmo. As pessoas acham que, por exemplo, um político recebendo milhões de reais ali, em maletas, em pacotes, não é isso? Acham que esses caras todos são infinitamente mais imorais do que elas próprias. Mas a gente percebe o quanto o brasileiro é mau caráter no dia a dia. Não estou falando todas as pessoas, mas a gente vê isso no dia a dia. Você aí, por exemplo, que decide furar uma fila de carros só para chegar mais rápido no seu destino, ali já mostra um pouco do seu mau caratismo. Você que acha que sai na vantagem quando recebe um troco para mais e decide embolsar esse troco, num caixa de supermercado, por exemplo, ali já mostra um pouco do seu mau caratismo. Você que decide atacar as pessoas nas redes sociais, no anonimato, e se sente ali na vantagem, se sente um gostosão, já mostra um pouco do seu mau caratismo. Você que decide ali saquear carreta tombada, carreta de arroz, carreta de batata, caminhão de gás, ali mostra seu mau caratismo. Tudo depende da oportunidade que te aparece. A gente vê aí políticos, às vezes são formados, na área do direito, ou são médicos, como o senhor Geraldo Aidmin. Não passa de safados também. Mas será que a nossa realidade, nosso quesito de moral, está tão distante desses caras? Então, virou um hobby do brasileiro falar mal de político. E claro, é uma coisa louvável, tem que meter a ripa nesses caras mesmo. Mas será que a gente é muito mais decente do que esses caras? A gente já passou por essa prova de fogo para saber se de fato todo mundo no Brasil, a massa inteira, é muito mais moral do que os políticos que estão lá, na Câmara, no Senado, por aí vão? Por exemplo, eu nunca recebi a proposta ali de aceitar uma maleta repleta de dinheiro para passar uma coisa aqui ou ali, sei lá, no meu canal, né? Eu nunca vivenciei isso. Graças a Deus eu nunca fui tentado nesse fim. Até agora, eu poderia dar um de gostosão, falar, não, porque eu jamais faria isso, né? Eu vim de uma família de valores, de bons princípios e tudo mais. Mas e se? Tudo depende do tamanho da fome da pessoa. É ou não é verdade? Quando a fome grita, meu filho, ninguém segura. Ninguém segura. É muito fácil você falar que não faria tal coisa aqui ou ali, quando tá tudo bem, tá tudo garantido. Porque você nunca passou por esse teste de fogo. Eu não tô aqui querendo justificar a safadeza de certos políticos, mas o que eu tô querendo te dizer é que o brasileiro não tá muito distante dessa realidade, não. Por exemplo, aconteceu Mensalão, Petrolão, dois maiores crimes não só do país, mas da humanidade, meu irmão. Envolvendo não sei quantos protagonistas, centenas deles, tá? É familiar, amigo de familiar, assessor, é motorista, é lavador de carro, é o caralho a quatro. Todo mundo envolvido, recebendo um pouquinho aqui e ali. Passou-se o tempo em que a mídia decidiu ficar calada e ó, acabou. A memória do povo se apagou. Tem três grandes livros aqui neste canal relatando todos esses casos, Mensalão e Petrolão.
do mesmo autor, do Ivo Patarra, O Chefe, Petroladrões, partes 1 e 2. A leitura dessas 3 obras está aqui neste canal. Pergunta quantas pessoas acompanharam essa leitura do início ao fim. Nem 10. Isso é um privilégio aqui no YouTube. Uma pessoa lendo obras de mais de 500, 600 páginas e ninguém acompanhando. Uma coisa que reflete diretamente a realidade do nosso país hoje. Se o nosso país está nessa desgraça total, vocês podem colocar na conta da corrupção generalizada que aconteceu em menos de 2 décadas. Se vocês têm problemas aí, questões de infraestrutura, saneamento básico, né, saúde de qualidade, transporte de qualidade, educação e por aí vai, vocês podem colocar na conta de todos aqueles personagens envolvidos nesses esquemas. E eu tenho certeza que mais de 90% da população brasileira nem sabe quais são esses protagonistas, quais foram esses protagonistas. Muitos deles estão vivos ainda, mas não consegue colocar na conta desses caras porque não estuda, não lê. Pega o que o artistinha vai lá e faz, né? As polêmicas, Anitta, Caetano Cebosa e por aí vão. Pega o que esses caras soltam aí na mídia e pronto, decide apoiar a causa desses caras. Ó, parabéns, vocês são apenas uma plateia de idiotas. Plateia de imbecis. Dando aplausos para pessoas mais imbecis ainda. Pelo menos esses imbecis ganham muito dinheiro à custa de vocês, seus trouxas. A massa é a maior responsável por toda essa patifaria que a gente vive na política. Sabe por quê? Porque a massa foi conduzida a pensar que política pode mudar tudo. Sabe o que mais falta nessa merda de país? Sabe o que mais falta no brasileiro? O cristianismo. A vida cristã. E o cristianismo, meu irmão, não está resumido a você dar um prato de comida ao próximo, uma calça jeans velha, não. É tudo. Desde uma conversa, um abraço, né? A oferta de uma amizade, a oferta de, sei lá, de uma educação decente, educar pessoas para a vida, isso tudo está ligado ao cristianismo. Mas o brasileiro não sabe o que é isso, porque nós vivemos uma cultura umbigocêntrica. Enquanto o meu está garantido, o meu bolso está cheio, eu não preciso me preocupar com nada. A não ser que atinja o meu bolso. Aí eu quero que esse país pare de vez. Então as pessoas não reclamam dos seus políticos, não é porque eles são safados, muitos ali são safados apenas, não. Não. É porque elas estão reclamando que o privilégio não é delas, mas dos outros. Elas queriam assumir aquela posição. Eu também queria ser político. Por isso que reclamam. É por inveja. É cultura do fracasso. Os políticos deveriam estar lá para nos representar, de fato. Mas as pessoas utilizam a crítica à política como hobby simplesmente por inveja. Não é porque elas se informam, não. Porque tudo quanto é informação no Brasil é picada, manipulada. Eu vou conversar com os imbecis. Olha a referência que eles me apresentam. O UOL. Site UOL, que só em 2014 recebeu do governo federal 14,7 milhões de reais, se eu não estiver enganado, para fazer propaganda para o PT. Só em 2014, hein? Isso sem contar os outros portais. Também receberam rios de dinheiro do governo federal só para blindar a imagem da esquerda, dos partidos de esquerda, especialmente o PT. E aí? O que falta no brasileiro é o cristianismo. Por quê? Com essa visão cristã, são feitas reformas de base. Criação de centros educativos, centros sociais. Não é isso? Criação de agremiações. Por que toda agremiação, porra, tem que ser estudantil? Por que não pode existir agremiação dentro dos clubes de futebol, de basquete, por aí vão, para discutir sobre assuntos específicos? Sei lá, dentro da comunidade,
Por que não pode existir ali uma liderança popular conduzindo pessoas para discutir, para debater sobre política livremente, claro, com uma certa organização? Por que isso não pode existir no Brasil? Porque o interesse das pessoas é outro. As pessoas não estão se queixando de serem escravas, mas porque o patrão delas é outra pessoa e não elas próprias. É uma briga de interesses até chegar na política, né? Poder atrás de poder. Cada vez mais essa vontade de adquirir poder. Uma coisinha aqui que eu não falei neste vídeo. Senhor Kim Kataguiri votou contra essa PEC ao lado do PT, pessoal, PCdoB. E não é a primeira vez que ele faz essa palhaçada. E a gente sabe muito bem por quê. O MBL, seus representantes, seus integrantes, eles adoram se posar de isentões, picolés de chuchu. E, na verdade, essa é uma PEC absurda, é para blindar políticos e tudo mais. Oh, lindo esse seu discurso. Mas quem é que estava aí pedindo para que o Alexandre de Moraes caçasse parlamentares da direita? O grupinho da MBL. Renan Santos, esse bobalóide aí, né, que chamam de jovem de 40 e poucos anos, o Arthur Duval, né? Todos esses caras. Tem prints na internet desses caras marcando Alexandre de Moraes para irem atrás de opinadores contra o STF. Alexandre de Moraes, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Pois é, né, seu Kim Kataguiri? Por que você não consegue falar mal dos seus amiguinhos nessa hora? Falar mal não, mostrar a verdade sobre eles. Porque eles fizeram isso. E você viu, você ficou sabendo, mas você decidiu ficar calado. A gente sabe muito bem que o teu intuito é ficar se posando de limpinho até conseguir a oportunidade de se candidatar a presidente da República. Enquanto isso, você não pode não. Você tem menos de 35 anos de idade, igual o Nicolas. Mas você não tem um prestígio tão grande quanto ele, né? Por que será? Porque o povo sabe do caráter do Nicolas e é muito maior do que o seu. Anos-luz, tá? Anos-luz à sua frente. Não adianta você tentar fazer videozinho aqui e tal, pra tentar colar em cima do Nicolas, porque não adianta, cara. Você é muito fraco perto dele ainda. Moralmente você é fraco. E a população já sabe disso. Quantas vezes você traiu a população, né? Cheirando o cangote lá do aquele desgraçado Cunha, Eduardo Cunha, né? Do Inhonho, na época que era presidente da Câmara dos Deputados, né? O vagabundo do Inhonho lá, o Rodrigo Maia, do Temer. Todos estiveram ao lado desses caras, inclusive chamaram alguns desses figurões para participarem desse congresso que vocês organizam aí todo ano, né? Palhaços. Eu não esqueço, minha memória não é curta, não. Eu não me esqueço. Então era isso que eu tinha que falar com vocês. Agora vocês podem ficar à vontade e deixar no campo dos comentários a opinião de vocês. É isso aí, muito obrigado a todos, até a próxima e falou.